Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o modernismo no Brasil. Na semana anterior, aliás, na quinzena anterior, nós falamos sobre o modernismo, sobre os movimentos de vanguarda europeia, e agora eu vou falar especificamente sobre como esse movimento se deu no nosso país, certo? Então, o modernismo no Brasil, ele tem um marco que é a Semana de Arte Moderna. Mas para falar sobre a Semana de Arte Moderna, é importante a gente enfatizar o contexto social, histórico em que esse movimento aconteceu, certo? Olhem só, o Brasil passava por um processo de intensa urbanização e industrialização. A cidade de São Paulo, principalmente, crescia, digamos assim, uma velocidade considerável. Muitas indústrias vinham, estavam sendo instaladas. E como já falamos anteriormente, esse movimento modernista aconteceu no período entre guerras, a gente já sabe então que a Europa estava em guerra, estava naquele período entre guerras. E isso fez com que muitos imigrantes europeus viessem para o Brasil. Então, esses imigrantes vêm, e eles vão compor, inclusive, uma força de trabalho que vai trabalhar nessas indústrias. Então, o que acontece? Um grupo de jovens intelectuais, é importante a gente ter isso em mente, que não é um movimento que partiu das grandes massas, que veio do povão, é um movimento que aconteceu no meio intelectual. Então, eram jovens da sociedade paulista. Eles são jovens que tinham um contato próximo com a Europa, muitos deles estudaram na Europa, tiveram contato com a arte europeia. Então, eles decidem que eles querem trazer essas tendências para o Brasil, essas tendências artísticas, aqueles movimentos de vanguarda que existiam na Europa. Então, eles vão influenciar enormemente esse modernismo que surge no nosso país e que tem seu início marcado pela Semana de Arte Moderna. Bom, outra coisa que é importante a gente falar é que, embora esses jovens, esses artistas, eles tenham, digamos assim, sido influenciados pelos movimentos de vanguarda europeia, por esses padrões artísticos que vigiam na Europa naquele período, eles vão buscar colocar o foco nos elementos da cultura brasileira. Então, se a gente compara, mesmo que essas obras dos artistas brasileiros, mesmo que elas tenham os traços do cubismo, do expressionismo, mas elas vão focar em elementos da nossa cultura. Então, a gente vai perceber muito a figura do índio, vegetação típica, cores que são típicas do Brasil. Isso tudo vai marcar muito o modernismo, as obras modernistas do nosso país. O movimento modernista, ele teve grandes nomes, E uma pessoa que influenciou muito para que esse movimento viesse a acontecer foi a artista Anita Malfatti, a pintora Anita Malfatti. Ela tinha chegado de Paris recentemente, e ela teve um contato muito próximo com o expressionismo, movimento sobre o qual nós já falamos. Então, no ano de 1917, ela realiza uma exposição das obras dela aqui no Brasil. Só que ela foi muito criticada, até nesse meio artístico, nesse meio intelectual. Uma pessoa que criticou a Anita muito fortemente foi o Monteiro Lobato. É o Monteiro, aquele do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Ele escreveu uma crítica muito dura a ela num jornal de grande circulação do período, falando que aquilo não era arte, que aquilo era uma loucura, Porque o que a gente vai perceber nos quadros da Anita? A influência do expressionismo. Então, aquela imagem desfocada, Aquela fuga do academicismo, daquela arte padrão que até então as pessoas estavam acostumadas. Isso tudo chocou as pessoas, os intelectuais, os críticos de arte, as pessoas que estavam acostumadas a ver e avaliar e analisar obras de arte. Isso fez, inclusive, com que ela recuasse, Ela ficou muito chateada. Muitas pessoas que haviam, inclusive, comprado quadros dela chegaram a devolver essas obras depois dessa crítica que o Lobato escreveu. E aí, o que acontece? Esse movimento ele foi muito forte também
não só na pintura, nas artes plásticas, nas artes visuais, mas na literatura também, na música, né? Tivemos a participação de Heitor Villa-Lobos, que é digamos assim, o maior compositor clássico do Brasil, e ele participou da Semana de Arte Moderna. Eles receberam também artistas estrangeiros que vieram participar da semana e, inevitavelmente, como naquele evento, né, que aconteceu em fevereiro de 1922, foram apresentadas obras muito inusitadas, coisas muito novas, né, coisas às quais as pessoas não estavam acostumadas. Aquilo ali causou um choque na sociedade da época. E a Semana de Arte Moderna, digamos assim, que ela não foi tão bem vista. Ela foi muito criticada, mesmo durante o evento, várias apresentações foram vaiadas, né? Porque as pessoas não estavam acostumadas com aquele padrão artístico, né? Como eu estou colocando aqui, né, alguns quadros para vocês verem, como O Homem Amarelo, da Anita Malfatti, A Estudante Russa. Estou colocando aqui também uma escultura do Victor Brecheret para vocês verem. São padrões artísticos com os quais as pessoas não estavam acostumadas. E isso vai gerar essa estranheza nas pessoas, inevitavelmente. Então, é importante a gente pensar que a realização da Semana de Arte Moderna ela é considerada como um divisor de águas na arte do nosso país. E por que ela aconteceu em São Paulo, né? É claro que existia produção artística e artistas, né, espalhados por todo o país, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, mas esse grupo de jovens especificamente que tiveram a ideia de criar a Semana de Arte Moderna a Semana de Arte Moderna foi um grupo de jovens paulistas. Então, a Semana de Arte Moderna acontece na cidade de São Paulo, né? E é importante nós dizermos também que não foi um movimento só das artes. Na literatura, nós temos grandes nomes como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, na música, como eu falei, Heitor Villa-Lobos, mas nas artes plásticas foi mais intenso. E uma artista que merece destaque quando a gente fala do modernismo no Brasil é a Tarsila do Amaral. Ela não participou da Semana de Arte Moderna, mas os quadros dela são até hoje, muito marcantes quando se fala em modernismo. E um quadro dela que eu gosto sempre de falar a respeito é o Abaporu, esse que eu estou mostrando para vocês aí. Abaporu, né, é um termo que vem do Tupi-Guarani que significa homem que come gente. Está relacionado a um movimento fundado pelos modernistas que se chamou Movimento Antropofágico. O que era a essência desse movimento? Seria pegar aqueles movimentos de vanguarda europeia, aliás, a influência daqueles movimentos, a ideia daqueles movimentos, e adaptar a elementos da cultura brasileira, né? Eles costumam usar o termo deglutir aquelas tendências artísticas europeias, adaptando-as à nossa cultura e assim tentando criar uma arte genuinamente brasileira. E aí, esse quadro é muito legal. Olha só. Ela desenhou uma figura a princípio, né, bem desengonçada, onde ela coloca uma cabeça pequenininha, né, tem uma mãozinha assim, aquilo não é um nariz, né, tem gente que pensa que é um nariz, mas não é, e pés e mãos grandes. Por que isso? O que ela quis colocar nesse quadro? É porque naquele período, como eu disse para vocês, em que a gente passava por um intenso processo de industrialização, a mão de obra que era valorizada na indústria, nas fábricas, nas empresas, era a prática, a técnica. Valorizava-se o trabalho braçal, o trabalho da força bruta e não o trabalho intelectual. Por isso a Tarsila pintou esse quadro onde ela colocou uma cabeça pequenininha e pés e mãos grandes, né? Com o intuito de valorizar aquilo que era valorizado na época, que era o trabalho manual, o trabalho braçal. Um outro quadro dela, muito representativo dessa fase, é esse aqui, ó, Operários. A gente percebe, né, nesse quadro, lá no fundo, imagens que nos remetem à ideia de indústrias e de urbanização, porque nós temos ali prédios, nós temos chaminés, né? Essas chaminés são típicas das indústrias.
E essas pessoas todas, que são os operários que ela coloca no quadro, quem são eles, né? Se a gente olha para os semblantes, a gente vai perceber que são imigrantes. Ela representou nesse quadro pessoas de várias etnias, né? A gente percebe isso pelos traços, pelas cores, né? Pela vestimenta de algumas pessoas que ela colocou nesse quadro. Então, ela consegue mostrar 3 elementos muito interessantes, muito fundamentais desse período, que são a urbanização, a industrialização e os imigrantes que o país recebia e que iriam compor a força de trabalho naquele momento. Bom, e como a gente está falando sobre o modernismo no Brasil e a Semana de Arte Moderna, eu vou enviar um vídeo para vocês que é muito importante que vocês vejam. Ele é um vídeo pequenininho, acho que, se eu não me engano, ele tem 7 ou 8 minutos. Que vídeo é esse? Nos anos 90, a Rede Globo produziu uma minissérie que se chamou Um Só Coração, onde ela falou desse movimento. Foi um romance, uma história bonita que foi criada em cima disso, mas digamos, a história toda ela se desenrola durante a Semana de Arte Moderna. E aí eu consegui um vídeo que faz um compilado, né, sobre o que foi aquilo ali tudo. Então vocês vão poder ver os artistas, algumas obras, né, algumas ideias. É pequenininho e é muito interessante. Eu estou mandando esse vídeo junto com essa videoaula. Assistam porque inclusive vai dar a vocês subsídios, né, para poder fazer o questionário que eu estou enviando, certo? Esse questionário que eu estou enviando sobre a Semana de Arte Moderna e sobre o modernismo no Brasil, ele ficou bem amplo. Então lá vai ter coisas da minha videoaula, desse material didático que eu mandei, que é uma apostila para vocês lerem, e também sobre esse videozinho que eu estou mandando da minissérie, que é um compilado de 7 ou 8 minutos, que eu gostaria muito que vocês assistissem, tá certo? E também estou mandando para vocês um trabalho sobre a obra do Cândido Portinari, né? O Cândido Portinari, ele foi um artista que ele não esteve naquele movimentinho ali da Semana de Arte Moderna, ele veio um pouco depois, porque nesse período a obra dele ainda estava em expansão, né? Ele vai para a Europa, ele fica um tempo lá, e hoje especificamente a obra do Cândido Portinari é muito expressiva, muito reconhecida. Nós temos obras dele espalhadas no Brasil inteiro, como um exemplo bem próximo de nós, que talvez alguns de vocês já tenham tido oportunidade de ver, lá na Igrejinha da Pampulha. O painel que é pintado no fundo do altar é do Cândido Portinari. Nós temos várias outras obras dele espalhadas pelo país. Então, além do questionário, vocês vão fazer um trabalho sobre a obra dele, certo? Então, se tiverem dúvidas, estou à disposição e espero que vocês façam um bom trabalho, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau!